Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, eu sou professor de História e hoje o tema que iremos abordar é o movimento estudantil no governo Costa e Silva, na época da ditadura militar. Bom, uma característica dos movimentos, não só estudantis, que aconteceram no governo do Costa e Silva, está relacionado com a Frente Ampla, que foi criada em 1967. Bom, a Frente Ampla, que tinha como dois líderes, o Carlos Lacerda e o JK, foi criada com a ideia de pedir anistia e eleições livres. O Carlos Lacerda e o JK foram como dois líderes. Se nós pararmos para olhar a história dos dois, veremos que o Carlos Lacerda apoiou o golpe militar de 64 e o JK, obviamente, que não apoiaria o golpe militar. Mas o Carlos Lacerda volta atrás em sua decisão e vai participar da criação da Frente Ampla, que será um movimento de combate contra a ditadura, ou combate ao governo do Costa e Silva, certo? Dará uma força maior ao movimento estudantil, à voz das ruas, por ter a liderança de duas pessoas significativas, o Carlos Lacerda e o JK. Bom, os estudantes se organizavam em passeatas, eles saíam às ruas, fazendo barulho, criando formas de chamar a atenção dentro das universidades, nas escolas, nos parques e assim por diante. O símbolo do movimento estudantil no Brasil foi a morte ou o assassinato do estudante Edson Luiz. O Edson Luiz era um estudante secundarista e no meio de uma passeata, no meio de um conflito entre estudantes e a força policial, o Edson Luiz é assassinado. O fato da sua morte vai desencadear uma série de movimentos de choque contra a polícia, de choque contra a repressão, e vai marcar a repressão durante a ditadura. Será por causa da sua morte que a repressão começará a se intensificar, certo? Por conta do assassinato do Edson Luiz, nós vamos ter a passeata dos 100 mil. Seriam 100 mil pessoas que saíram às ruas para protestar contra o governo militar. E essa passeata não só tinha estudantes, tinham intelectuais, artistas, pessoas da ala conservadora, inclusive, pessoas que eram anônimas, mas que lutavam, que não apoiavam o regime, certo? Um outro momento interessante é o Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que vai acontecer em Ibiúna, no interior de São Paulo. Esse congresso, que foi descoberto, como estava acontecendo, eles estavam lutando também pela anistia, por eleições livres, por melhor qualidade na educação. Eles eram contra o acordo do Brasil com os Estados Unidos, que ficou conhecido como Acordo MEC-USAID, né, que você utilizava muito da doutrina dos Estados Unidos, utilizava alguns livros vindos dos Estados Unidos, e aí esses estudantes são descobertos, são dedurados e são descobertos no interior de São Paulo, em Ibiúna, e são todos presos. Esse congresso acontece na clandestinidade e, no final, todos esses estudantes acabam presos. No futuro, irão se exilar, mas o congresso acaba ficando como um marco importante por conta também da morte do Edson Luiz e pelo fato de terem sido descobertos, de terem sido todos eles presos e levados, alguns torturados e assim por diante. Então essa é a linha do movimento, e tanto estudantil quanto o movimento contra a ditadura. Então nós temos que entender a Frente Ampla, tá? O fato dos estudantes se organizarem em passeatas, até então de forma pacífica, até o assassinato do Edson Luiz, e aí a passeata dos 100 mil, que é para lutar pela morte do Edson Luiz, contra ela e assim por diante, e o Congresso da UNE, quando os estudantes estão juntos, acabam sendo descobertos, presos e alguns até inclusive torturados. Muito obrigado pela atenção.